Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao programa Inteligência Socioemocional, Portal Conexão Escola. Hoje teremos um bate-papo super bacana sobre os tipos de temperamento e sua conexão com a inteligência socioemocional. Iremos explorar como os diferentes temperamentos podem nos ajudar a entender e melhorar nossas habilidades de interação social e emocional. Mas antes de prosseguirmos, lembrem-se de se inscrever no canal Portal Conexão Escola no YouTube e ativar o sininho para receber notificações. E curtindo o vídeo, você faz com que o YouTube transmita esse material para mais pessoas. Os 4 tipos de temperamento, colérico, fleumático, melancólico e sanguíneo, também conhecidos como os temperamentos clássicos, remontam à antiguidade e foram categorizados originalmente por Hipócrates, o pai da medicina grega. Hipócrates identificou esses 4 humores corporais que influenciavam o comportamento e a saúde das pessoas, e os quais eram associados aos elementos da natureza e às estações do ano. Essa teoria era baseada na ideia de que os humores do corpo, sangue, fleuma, bile amarela e bile negra, influenciavam a personalidade e o comportamento das pessoas. Da antiguidade para os dias de hoje, muitos estudos foram realizados acerca dessa teoria. E é pensando nisso que hoje trouxemos uma convidada muito especial para nos explicar o significado desses 4 temperamentos, a professora, psicopedagoga, advogada e pesquisadora Franciele Elias. Seja bem-vinda, Fran! Fran, como início de conversa, como os traços característicos de cada temperamento, colérico, fleumático, melancólico e sanguíneo, podem influenciar o desenvolvimento da inteligência socioemocional em indivíduos? Oi, pessoal! Oi, Dani! Que alegria estar aqui para falarmos desse assunto tão importante para nós educadores, a teoria dos 4 temperamentos. Respondendo a sua pergunta, o conhecimento dos 4 temperamentos e o desenvolvimento da inteligência socioemocional estão intimamente ligados. Imagino que vocês provavelmente já tiveram contato com pessoas que possuem temperamentos distintos. Uma mais animada, que contagia o ambiente, outra mais estressada, que se irrita fácil, um líder nato e até mesmo uma pessoa mais quietinha. Vou aqui falar um pouquinho do jeitinho também de cada criança, de cada temperamento, para ilustrar melhor. Por exemplo, as crianças coléricas, elas se empenham de maneira exemplar numa tarefa especial. Elas lutam por outras crianças, lutam pela reparação dos erros. Na escola, a criança colérica é incentivada sempre ao emprego da ação. Ela tem muita iniciativa. Ela não gosta de chegar atrasada, fica contente quando recebe uma tarefa para mostrar para toda a classe. A criança colérica é exigente. Ela não aceita qualquer coisa. Agora a criança sanguínea. Ela é o tipo mais popular, sempre envolvida com brincadeiras. Elas são reconhecidas constantemente por estarem em movimento, o tempo inteiro se mexendo, se desgastam com facilidade, enjoam das coisas com facilidade. Já a criança fleumática, ela observa o mundo com os olhos admirados, ela é mais tranquila, né? Principalmente se tiver algo para comer. Deixa de fazer tudo para comer uma coisa gostosa. Ela não responde a tons de comando rapidamente, ela é mais lenta na ação. E por último, as crianças melancólicas. Eu fui uma criança melancólica, eu sou melancólica. A criança melancólica não gosta de um ambiente superficial e com falta de compromisso. Acontecimentos e encontros atuam na criança melancólica por muito tempo. E elas podem chorar à noite por algo que aconteceu de manhã. Olha que riqueza quando aprendemos a identificar o temperamento do estudante e utilizar isso como ferramenta para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Por isso eu amo tanto esse assunto. Fran, existem correlações entre os temperamentos predominantes e certas habilidades socioemocionais? Se sim, quais são essas correlações e como elas se manifestam na vida cotidiana? Podemos afirmar que cada temperamento possui habilidades socioemocionais
que podem ser exploradas. Isso acontece porque cada indivíduo tem um temperamento. Conhecer qual é o seu e perceber o dos outros pode ajudar bastante a construir relações saudáveis. E no processo educacional, pode-se trabalhar o que há de melhor em cada um deles. Na BNCC, as competências emocionais estão presentes em todas as 10 competências gerais. No Brasil, todas as escolas devem contemplar as competências socioemocionais em seus currículos. E diante dessa demanda, precisamos conhecer mais sobre a educação socioemocional e entender sobre os 4 temperamentos. Isso trilha um caminho perfeito para nos auxiliar nesse processo. Por exemplo, o temperamento colérico, ele é inclinado à ação, mais à ação do que ao pensamento. O temperamento colérico, ele não se afeta tanto pelo mundo externo. A autogestão, que é uma habilidade socioemocional citada da BNCC, é inerente ao colérico, que é um ótimo executor por natureza. Eles sempre procuram ocupar espaço, eles são cheios de energia e dão soluções e propostas para tudo. Já os melancólicos são constantes, possuem um alto senso de dever e sempre buscam coisas superiores, como a justiça, a nobreza, a lealdade, a tomada de decisão responsável, que é uma habilidade socioemocional descrita também na BNCC, é fácil para quem tem um temperamento melancólico, já que sempre pensam antes de agir. Agora, os temperamentos fleumáticos valorizam naturalmente o conhecimento e a razão. Os fleumáticos, eles são estratégicos, são observadores natos, são pensadores, se identificam bem com a habilidade de relacionamento descrita na nossa Base Nacional Comum Curricular, já que os fleumáticos são exímios pacificadores. Então, a habilidade de relacionamento é com eles mesmos. Por último, não menos importante, o temperamento sanguíneo. A pessoa com esse temperamento é afável, prestativa, nos lembrando totalmente da consciência social citada na BNCC como uma importante habilidade social. É fácil de execução pelos amorosos sanguíneos. Eles possuem espírito alegre, buscam ser o centro das atenções e são extremamente criativos. Fran, e como a compreensão dos temperamentos pode auxiliar os educadores e psicopedagogos no suporte e desenvolvimento da inteligência socioemocional em crianças e adolescentes que estejam enfrentando depressão ou outra situação que altere o bem-estar emocional e também as relações sociais? A compreensão dos temperamentos pelos educadores possibilita que eles busquem estratégias para adaptar seu planejamento, atuações pedagógicas e avaliações para atender às necessidades individuais da criança. Entender qual o temperamento da criança valoriza demais o papel do educador no processo de ensino-aprendizagem, ampliando as estratégias de apoio individualizado e promove, olha só, a integração entre os diferentes temperamentos na sala de aula. Não é fantástico? O educador que conhece o temperamento de seu aluno identifica com muito mais facilidade quando este aluno enfrenta, por exemplo, um processo depressivo, uma vez que cada temperamento reage de modo diverso a essa situação. Quando o professor sabe lidar com a característica de cada temperamento, irá tirar de cada um o melhor dele sem tanto esforço. Isso é bom demais. Vou mostrar para vocês na prática. Por exemplo, a criança sanguínea e fleumática, eles têm um processo de fixação mais lento, são crianças que exigem maior repetição de conteúdo, porque elas têm mais dificuldade de concentração, mais dificuldade para fazer exercício que exige tempo de atenção e capricho. No caso das crianças coléricas e melancólicas, elas demonstram um melhor rendimento escolar, elas costumam ser aquelas que ganham as Olimpíadas, elas aprendem mais rápido, são mais caprichosas. Os coléricos, particularmente, se destacam por querer liderar grupos. Perigo, assim, é liderar, inclusive, o professor. E nesse ponto, os profissionais precisam ter atenção para não criar uma relação de disputa, de embate com o aluno colérico, mas construir uma relação de parceria. Já para os melancólicos, o desafio é conseguir fazer com que esses alunos sejam mais participativos, porque são crianças
mais profundas em suas reflexões, em suas compreensões, são estudiosas, têm facilidade de aprender, mas são mais na delas. Sem dúvida, na prática do dia a dia, compreensões assim diferenciam os resultados dos alunos e elevam a qualidade de aula dos professores, que vão trabalhar com muito mais clareza e propriedade. Existe alguma evidência ou teoria que sugira que certos temperamentos estejam mais propensos a certos desafios ou benefícios específicos em relação à inteligência socioemocional? Em caso afirmativo, como essas descobertas podem ser aplicadas na prática clínica ou educacional? Dani, recentemente dei um treinamento com um grupo de professores e ao final eu escutei de um deles. A sensação que eu tenho, Fran, é que você descreveu exatamente um aluno que eu tinha. Essa sensação não é incomum de ser ouvida de pais e educadores que escutam determinada descrição e pensam que de alguma forma eu conheço aquela criança, afinal eu a descrevi totalmente. Isso acontece não porque eu conheço o aluno, mas pelo fato de que a ciência demonstra como cada tipo recebe e devolve os estímulos que o mundo oferece. Então, respondendo a sua pergunta, essa teoria dos temperamentos, é importante lembrar que ela foi criada por um médico, Hipócrates, o pai da medicina ocidental. Foi quem desenvolveu um modelo médico baseado nestes 4 humores. Ele afirmava que a saúde decorria do equilíbrio disso, dos excessos e faltas. Isso explicaria doenças. Mas foi o médico Galeno, que desenvolveu isso no ápice. Ele expandiu essa teoria relacionando a personalidade e as inclinações emocionais e comportamentais dos indivíduos. Logo, foi ratificada a teoria dos temperamentos. E sim, cada temperamento tem certos desafios específicos em relação à inteligência socioemocional. Por exemplo, o sanguíneo, ele possui uma maior dificuldade de ser constante. Além disso, como fala muito de si mesmo, tem como desafio também aprender a ouvir e observar com mais profundidade. Os melancólicos já têm como dificuldade aceitar suas imperfeições e os problemas do mundo pelo excesso de perfeccionismo que possuem. Eles sofrem muito com isso, sofrem com seus próprios erros. Já os coléricos são reativos e rápidos. Precisam desenvolver a virtude da paciência, que é uma qualidade que naturalmente lhes falta. E por último, os fleumáticos tendem à apatia. Se não tiverem influências externas que o movam, podem tender à preguiça. Na prática clínica ou educacional, o psicopedagogo ou professor pode utilizar esse conhecimento para incentivar o desenvolvimento de virtudes que combatam essas fraquezas inerentes a cada temperamento. Essa ferramenta tem chamado a atenção por ajudar pais e professores de como se orientar melhor na condução das crianças e dos adolescentes. E no ambiente de sala de aula, onde existem diversos tipos de pessoas, o mapeamento dessa ciência orienta o professor como agir com cada tipo de pessoa. Valiosas informações, Fran. Nosso muito obrigada. Ao integrar o conhecimento científico com a sabedoria do dia a dia, podemos enriquecer nossas práticas de autocuidado, melhorar nossos relacionamentos interpessoais e contribuir para uma sociedade mais compassiva e solidária, onde o cuidado com o bem-estar do indivíduo se estende naturalmente ao cuidado com o outro. Agora me diz aí, você já conseguiu se identificar dentro desses 4 temperamentos? Eu não sei não, mas penso que o meu temperamento é o colérico. Hein, Fran, será que é? Um abraço carinhoso e até mais!